Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, a todos, a minha saudação no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada é um livro rico em ensinamento para nós e eu estudando a Bíblia Sagrada e analisando um pouquinho esse texto, Mateus 25, do versículo 18, e também o versículo de número 24, versículo 18, diz assim: Mas ao que recebera, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. O versículo 24 diz: Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és um homem severo, que ceifa onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Pois bem, aqui se trata de negligência. A negligência, ela traz sérios prejuízos. Primeiro, que negligenciar é deixar de fazer aquilo que está nas nossas mãos para fazer, muitas vezes por descuido, por preguiça, ou às vezes por medo de não ser bem sucedido, às vezes não ter grande sucesso, corre o risco de deixarmos de cumprir com as nossas responsabilidades, às vezes com medo de alguém não gostar daquilo que fazemos, daquilo que falamos, e terminamos negligenciando. Poderia também, para um assunto como este, tematizar como o teste de competência. Quando aqui Jesus ele começa a narrar esta parábola ou comparação com o reino de Deus, ele vem mostrando que nós devemos ter muito cuidado com a honra da nossa competência, da nossa capacidade. Aí Jesus começa dizendo no capítulo 25, versículo de número 14, Jesus começa dizendo: o reino dos céus é como um homem que, partindo para distante, chama os seus servos, ou seja, ele ia viajar, então ele chama os seus trabalhadores. Aqui aparece 3 trabalhadores, 3 homens de confiança dele. Com certeza ele tinha um certo crédito naqueles homens, porque ele confiou muita coisa, era muito dinheiro. O primeiro ele entrega 5.000 moedas, de acordo com a Bíblia judaica, equivale a 100 anos de salário mínimo. O segundo, ele entrega 2.000 moedas. E ao terceiro, ele entrega 1.000 moedas. Então era muito dinheiro. Um talento era muito dinheiro. E aqueles homens recebem e logo eles partem para a luta. O primeiro sai imediatamente, vai trabalhar, negociar e consegue, nas suas negociações, consegue adquirir mais 5.000 moedas.
O segundo, da mesma forma, logo que recebe, sai, vai trabalhar e recebe e granjeia, consegue granjear mais 2.000 moedas. Então, o primeiro, voltando ao seu senhor, tinha 10.000 moedas para entregar ao seu senhor, ou 10 talentos. O segundo tinha 4 talentos. Mas tem o que recebeu um. E esse que recebeu só um talento, traiu a confiança do seu senhor, ou seja, sepultou a sua própria competência por causa da negligência. Porque lá em Provérbios, no capítulo 18, versículo 9, está dizendo que o negligente é irmão do desperdiçador. Então, esses homens trabalharam, eram homens trabalhadores de confiança. No entanto, um trabalhou da forma errada. O que ele fez? Para que não perdesse o talento, ele escondeu, bem escondido, de acordo com que podemos entender, para devolver intacto para o seu senhor. Mas não era essa a forma de ação. Então ele foi negligente. Porque ao invés de trabalhar para quando o seu senhor chega e lhe apresentar 2 talentos, ou 2.000 moedas, né? Ele foi e cavou um buraco e enterrou. Quando ele enterra aquele dinheiro, aquele talento, ele estava na mentalidade dele, colocando em um lugar seguro, para que ninguém roubasse. E ele, quando voltasse o seu senhor, ele tivesse aquele valor de 1.000 moedas para devolver para o seu senhor. Mas por que ele não trabalhou? Ele enterra ali a sua competência, agindo negligentemente, pelo simples fato de medo, de ter medo. Às vezes, na sua maioria, nós podemos tomar prejuízo por medo. A negligência, ela pode vir através da preguiça, através do que nós chamamos de descuido, descaso, e pode vir através do medo, que o caso aqui foi através do medo. Ele recebeu um talento, teve medo de não trabalhar bem com este talento, de perder o seu esforço, de perder o seu tempo, o seu trabalho. Por isso ele escondeu. E eu, olhando para a expressão enterrou, cavou no chão uma cova, muita gente está jogando no chão aquilo que Deus lhe entrega de mais importante na vida do ser humano, que é a sua capacidade, a sua competência. E às vezes jogamos fora pelo simples fato de não querermos ser aquilo que Deus exige de nós. Aquele homem enterra ali todo o seu valor, enterra ali a sua virtude, coisa que é sagrado para o ser humano, temos que ter em nossa vida, é caráter, competência. E não deixarmos que o medo de não dar certo nos faça pessoas incapazes e pessoas desvalorizadas.
Porque a partir do momento que nós negligenciamos o nosso trabalho, negligenciamos os nossos esforços, as nossas lutas por adquirir alguma coisa, nós estamos enterrando a nossa competência. E um ser humano incompetente não serve para nada, porque ele só vai fazer mal à sociedade. No reino de Deus é da mesma forma. Um homem de Deus negligente, ele vai atrapalhar o crescimento do reino. Porque por medo não vai fazer aquilo que lhe é determinado. Então veja bem, nós precisamos agir rapidamente, aproveitar o tempo, aproveitar aquilo que Deus nos deu. Porque a Bíblia Sagrada, ela mostra que a negligência traz grandes prejuízos. E no que diz respeito à vida cristã, o maior prejuízo é a salvação da alma. No mesmo texto de Mateus 25, no terminado capítulo 25, nós vamos ver que aquele homem, aliás, no terminado capítulo não, no versículo de número 30 do capítulo 25, perdão, é no versículo 30, versículo 29 e 30, porque todo o que tem lhe será dado e terá em abundância. Aqui ele está valorizando o que trabalhou nos 5 e nos 2 talentos. Deus está honrando aqui aquele que trabalha naquilo que lhe é confiado. Versículo: mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Versículo 30. E o servo inútil lança para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, a negligência traz um grande prejuízo. Pode fazer o cristão perder a salvação. E pode até alguém dizer, mas só é salvo quem trabalha no reino de Deus, quem se esforça. Aqui foi Jesus que disse: o servo negligente lança nas trevas, ou seja, não tem parte, não pode morar ou entrar no céu. Então não enterre a sua competência cristã. Nós não podemos de forma nenhuma. O escritor aos Hebreus, se no momento eu não estiver esquecendo, mas está na Bíblia Sagrada, que diz: para onde iremos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então nós não podemos deixar que a negligência tire de nós os nossos valores, tanto moral, ético e cristão principalmente. Nós não podemos deixar que a negligência nos impeça de chegar na presença de Deus. Porque o próprio Jesus anula a possibilidade de um negligente entrar no céu. Então não seja negligente. Recebeu de Deus alguma coisa, trabalhe. Recebeu de Deus a chance de desenvolver a tua fé, a tua salvação, lute por isso. Recebeu de Deus a oportunidade de ganhar alguma coisa no reino de Deus, de ganhar a vida eterna, trabalhe por ela. Não seja negligente.
O apóstolo Pedro, ele conhecendo isso, disse: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos, o que é que nós vamos receber? A resposta de Jesus para ele foi: não há quem tenha deixado casa, pai, mãe, marido, mulher, e segue a sequência, por amor a mim, por amor ao reino de Deus, que não receba 100 vezes tanto aqui na terra e no final a vida eterna. Então, Pedro, ele tinha medo da negligência. Ao invés de ter medo de trabalhar, Pedro tinha medo da negligência. Veja que a expressão de Pedro foi: nós deixamos tudo para te seguir, para te acompanhar. Nós vamos receber alguma coisa? Ele queria saber de fato se tinha uma recompensa. É claro que tem, porque quem serve a Deus jamais vai ficar sem recompensa. Mas ele trabalhou diferente desse rapaz que recebe aqui um talento e, ao invés de trabalhar, enterra seu caráter, a sua competência, o seu valor. Quantas pessoas estão enterrando o seu valor? Quantas pessoas estão enterrando aquilo de mais precioso que tem? Quantas pessoas estão jogando, enterrando, cavando no chão, enterrando a sua capacidade, a sua competência, tornando-se pessoas totalmente negligentes. Diz Provérbio, como já disse, repito, capítulo 18, versículo 9, o negligente é irmão do desperdiçador. O negligente toma muito prejuízo, porque tem medo de fazer. Não vou fazer porque se eu fizer vai que não dá certo, então eu não vou mexer nisso. Um bom servo, um bom trabalhador, ele se arrisca para entregar de si o melhor. Um bom trabalhador no reino de Deus, ele se arrisca a perder amigos, a perder aplausos, a perder status, para agradar o seu Senhor. Para quando o seu Senhor voltar, para quando o seu Senhor vier pedir conta, ele poder dizer: está aqui, tu me confiaste isso, e eu fiz isso, e mais isso, e mais isso. Tu me confiaste orar por alguém, e eu orei, preguei, evangelizei e consegui pessoas para o teu reino. Aí Jesus vai dizer: foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Então entenda, a negligência ou o sepultamento da nossa competência, da nossa capacidade, pode nos fazer perder o céu. Não enterre no chão aquilo que foi confiado a você. Lute, esforce, trabalhe e com certeza Deus abençoará a sua vida. O servo negligente, diz a Bíblia, lança nas trevas exteriores. Tem um texto na Bíblia, em outra tradução, que diz: ao servo negligente amarra de pé e mão, ou seja, fica de forma que não tem solução, não tem escapatória, porque ninguém corre com os pés amarrados, ninguém se defende com as mãos amarradas, né? Não tem defesa, amarra de pé e mão. Jesus está dizendo, não tem nenhuma defesa. Por quê? Porque foi negligente.
Não tem justificativa para a negligência. Ou nós temos coragem, enfrentamos a dificuldade correndo risco, ou então perdemos tudo e quando formos ver, não tem mais como recuperar aquele tão grande prejuízo que tivemos. Então não perca a oportunidade de servir a Deus, porque Ele confiou a você alguma coisa. Preste conta e Deus te honrará, te abençoará e a sociedade vai ver a tua capacidade, a tua competência e através de você o nome de Deus vai ser glorificado. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço no amor de Cristo Jesus.